Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Fadel e hoje eu vim dar uma aulinha de PA. Espero que essa aula ajude a aumentar os conhecimentos e, consequentemente, conquistar uma boa nota nas avaliações. Questão 1. Determine o valor de x para que menos 6 menos x, x mais 2 e 4x sejam, respectivamente, o quinto, o sétimo e o nono termos de uma PA. Bom, pessoal, vamos agora fazer essa questão 1, que é uma questão muito simples. Tá? Nessa questão, ele dá uma PA. Eu coloquei uma reticências aqui porque a gente não conhece os primeiros termos. Esse é o quinto termo, o sexto a gente não conhece, o sétimo, o oitavo e o nono, certo? E, pessoal, como é que a gente faz para resolver essa questão? Nesse caso, ele quer achar o valor de x de modo que essa sequência seja uma PA. Para que eu consiga encontrar o valor de x, eu preciso montar alguma equação e, consequentemente, determinar esse valor, certo? Existem várias fórmulas que a gente conhece de PA. Mas nesse caso, eu acho que não precisamos usar nenhuma daquelas fórmulas mais difíceis. Se você reparar bem, nós temos o sétimo termo, que é o x mais 2, e o quinto e o nono. Existe uma propriedade na PA que é a seguinte: um termo é sempre a média aritmética dos equidistantes. Como assim? Se você reparar bem, o quinto termo e o nono termo, eles estão a uma mesma distância do sétimo termo. É como se o sétimo termo estivesse bem no meio entre eles. Então a gente fala que eles são equidistantes, estão a uma mesma distância, certo? Usando essa propriedade, a gente consegue gerar uma equação e, consequentemente, calcular o valor de x. Vamos lá? Bom, o x mais 2, ele vai ser a média aritmética entre esses dois caras. Para quem não lembra, média aritmética entre dois números é somar e dividir por 2. Tá? Vamos lá. Menos 6 menos x mais 4x divididos por 2. Bom, agora é só resolver essa simples equação que a gente vai achar o x. Passando o 2 para cá, fica 2x mais 4 é igual a menos 6 mais 3x. Passando o 2x para lá e o 6 para cá, descobrimos que x é igual a 10. Bom, esse é o valor de x que torna essa sequência uma PA. Questão 2, letra A. Em uma progressão aritmética, a soma do terceiro termo com o oitavo termo vale 24. Somando o segundo e o 11º, obtemos 28. Calcule o primeiro termo e a razão dessa PA. Bom, pessoal, nessa questão 2, o enunciado está interessado em calcular o primeiro termo, que a gente chama de A1 normalmente, e a razão dessa PA. Geralmente, em problemas de matemática em que a gente está interessado em achar duas variáveis, a gente costuma montar um sistema com duas equações, que é o caso desse exercício. O enunciado, ele disse que somando o terceiro termo, que normalmente chamamos de A3, com o oitavo, obtemos 24. Somando o segundo termo, com o 11º, obtemos 28. E aí montamos o sistema, e agora temos que melhorar esse sistema. Bom, seria muito interessante que as duas equações elas estivessem somente em função de A1 e de R, que aí sim eu teria um sistema com as duas equações e as duas incógnitas que nós estamos interessados em calcular. Agora, existe uma fórmula que é chamada fórmula do termo geral. Com essa fórmula, a gente consegue calcular qualquer termo em função do primeiro termo e da razão. Então, essa fórmula vai ser muito útil nesse exercício. Vamos lá, vocês lembram da fórmula? A fórmula é a seguinte: o AN, o enésimo termo da sequência, é o primeiro mais n menos 1 vezes a razão. Em outras palavras, para você obter o enésimo termo, basta você pegar o primeiro, ficar somando o R várias vezes, somando a razão várias vezes, no caso, somando n menos 1 vezes. Uma forma da gente acabar decorando é que essa quantidade de vezes que a gente soma R é a diferença dos índices. Para ir da posição 1 do primeiro termo para o enésimo termo, é como se a gente desse n menos 1 saltos. Então, é uma forma interessante da gente decorar. Para chegar no enésimo termo, basta pegar o primeiro e somar n menos 1 vezes a razão. Certo? Bom, se você pegar essa fórmula e substituir o n por 3, a gente descobre que o A3 é o A1 mais duas vezes, 3 menos 1 dá 2, 2 vezes R. Então, claramente, a gente consegue ver que é fácil escrever o A3 em função do A1 e do R. A mesma coisa a gente vai fazer com os outros caras. Por exemplo, o A8, se você colocar n igual a 8 na fórmula, vai ser A1 mais 7R. O A2, no caso seria colocar n igual a 2 na fórmula.
tá? É o A1 mais R, né? Isso aqui é fácil. E por último, o A11, né? Se você colocar N igual a 11 na fórmula, vai ser o A1 mais 10R, tá? Bom, podemos pegar esses 4 valores e jogar nas equações acima. É fácil ver que depois de umas continhas, as equações ficarão em função somente do A1 e do R. Vamos fazer essa conta? Vamos lá. Bom, no lugar do A3, vou colocar A1 mais 2R. E no lugar do A8, vou colocar A1 mais 7R. Tudo isso dá 24. Já na segunda equação, ficará A1 mais R mais A1 mais 10R, dando 28. Tá? Melhorando um pouco as equações, eu descubro que 2A1 mais 9R é igual a 24 e 2A1 mais 11R é igual a 28. Bom, nesse momento do problema, chegamos num sistema tão esperado, em função de A1 e de R. Nesse caso, podemos resolver o sistema por diversas formas. Né? Existe o método da substituição, mas eu acho que nesse caso o método da subtração ele é o mais eficiente. Né? Se a gente subtrair as equações, esse 2A1 ele acaba cancelando com esse 2A1, sobrando somente o R, que vai ser facilmente calculado. Então, nesse caso, vamos subtrair as equações. Bom, só para a conta ficar bonita, eu vou pegar a equação de baixo menos a de cima. Né? Esse A1 vai acabar cortando com A1, né? 2A1 com 2A1. 11R menos 9R vai ficar 2R. 28 menos 24 dá 4. E aí, claramente, a gente chega que a razão vale 2. Bom, substituindo em qualquer uma das equações acima, a gente acha o A1. Vamos substituir na primeira aqui. Substituindo 2A1 mais 9R, né? Que é 9 vezes 2, dá 24. Tá? Esse 9 vezes 2 aqui dá 18, né? Então, passando para lá, 24 menos 18 dá 6. Quase que não sai, é difícil essa conta. 2A1 igual a 6, A1 igual a 3. Então, resolvendo o sistema, achamos o primeiro termo e a razão. Letra B. Em outra PA, a soma dos 5 primeiros termos de ordem ímpar é igual a 65 e a soma dos 5 primeiros termos de ordem par é igual a 80. Determine a razão dessa PA. Vamos lá, pessoal. Nessa letra B, ele diz que a soma dos 5 primeiros termos de ordem ímpar é igual a 65. O que significa isso? O que seriam os termos de ordem ímpar? Quando ele fala termos de ordem ímpar, ele está querendo se referir aos termos que estão em posições ímpares. O primeiro termo, o terceiro termo, assim por diante. Então, a equação A1 mais A3 mais A5 mais A7 mais A9 representa a soma dos 5 primeiros termos, né? Primeiro termo, terceiro termo, quinto, sétimo e nono. Né? A soma desses 5 primeiros termos de ordem ímpar, né, das posições ímpares, dá 65. Né? Da mesma forma, os termos de ordem par são os termos que estão em posições pares. Então, o A2 mais A4 mais A6 mais A8 mais A10 representa a soma do segundo, quarto, sexto, oitavo e décimo termo. Ou seja, é a soma dos 5 primeiros termos de ordem par. Bom, para resolver essa questão, essa letra B, né, a ideia inicial seria muito parecida com a da letra A. Uma ideia que funciona, não é a melhor. Que seria a seguinte: se eu colocasse todos os termos em função de A1 e de R, né, usando a fórmula do termo geral, eu cairia num sistema muito parecido com o da letra A, resolveria, acharia o A1 e a razão. Né, essa seria a solução padrão. Porém, esse é um exercício um pouco manjado e tem uma solução muito interessante, uma solução muito malandra. Né? Não é tão fácil você perceber isso, mas também, se a gente nunca falar, vocês nunca vão aprender. A solução malandra é a seguinte: nesse sistema, é muito legal, você tem muita vontade de subtrair as equações. Né? Normalmente, quando você subtrai equações, você subtrai termo a termo, certo? Agora, se você está com os termos dessas equações, né, se você colocar os termos alinhados, você consegue ver que sempre aparece um termo aqui em cima. O termo que aparece logo abaixo é o termo que está antes dele, é o seu antecessor. Por exemplo, o A2 é o segundo, o A1 é o termo que vem antes. O A4 é o quarto, esse aqui é o termo que vem antes. Né? E assim por diante. E a gente sabe numa PA que toda vez que eu pego um termo e subtraio pelo termo que vem antes, isso dá a razão da PA. Tá? Então, subtraindo as equações, eu consigo rapidamente achar a razão dessa PA. Vamos lá? Subtraindo as equações, né? A2 menos A1 é a razão. A4 menos A3 também dá a razão.
A 6 menos a 5 é a razão, mais a razão, mais a razão. Né? Então, subtraindo o termo, obtivemos a razão aqui. 80 menos 65 dá 15. Né? Reparem que essa solução é muito rápida. Né? Rapidamente achamos a razão. Bom, nem sempre a gente consegue ter nessa sorte de cair em equações bonitas, mas é importante a gente aproveitar. Bom, só terminando o problema, 5R é igual a 15, a razão no PA vale 3. Terminando assim a letra B. Questão 3. Quantos múltiplos de 6 existem entre 80 e 350 que não são múltiplos de 8? Bom, pessoal, nesse momento, a gente precisa descobrir quem é o primeiro múltiplo de 6 nessa sequência. Existem vários métodos para isso. Como 80 é um número pequeno, a gente pode até fazer um método da malandragem para descobrir. Por exemplo, o 60 é múltiplo de 6. Pensa numa tabulada. 60, 66, 72, 78 e 84. O 84 é o primeiro número dessa sequência, o primeiro termo, né, que é múltiplo de 6. Então vamos escrever? 84, né? Obviamente, o próximo múltiplo de 6 seria você somar 6, né? Como a gente viu, os múltiplos de 6 formam uma PA de razão 6. Tá? Então, nessa sequência, né, entre o 80 e o 350, o 84 é o primeiro número que é múltiplo de 6. Certo? Bom, agora eu preciso descobrir quem é o último termo dessa sequência. Quem é o termo que é múltiplo de 6 menor que 350. Tá? Como 350 é um número um pouco maior, eu vou usar um outro método, que é o seguinte. Se eu dividir 350 por 6, baixando 35, né? 5 vezes 6, 30, dá resto 5, abaixo 0. Tá? Isso aqui vai dar 6 vezes 8, 48, resto 2. Bom, o 350 ele não é divisível por 6, então deixa o resto 0. Mas como deixou o resto 2, se eu subtrair 350 de 2, que dá 348, esse número vai ser divisível por 6. Tá? Então basta você dividir por 6 e subtrair o resto do dividendo. Né? Então o último cara dessa sequência, que é múltiplo de 6, é o 348. Certo? Bom, esses caras que eu escrevi, né, uma reticência daqui, indo de 6 em 6, são todos os múltiplos de 6 dessa sequência aqui. Né? Como a gente falou anteriormente, eles formam uma PA. Agora, como é que eu faço para descobrir a quantidade de termos de uma PA? Basta usar novamente a fórmula do termo geral. Vamos lembrar a fórmula? A n é o A1 mais n menos 1 vezes a razão. Né? Bom, o A1 é o primeiro termo, a gente tem, a razão é 6. Né? O AN normalmente é o último termo da PA. Né? Toda vez que a gente quiser descobrir quantos termos tem, a gente vai dizer que o último termo é o AN. E o N, seria a posição dele, tem a ver com o número de termos da PA. Então, substituindo, 348 é igual a 84 mais n menos 1 vezes 6. Né? Passando para cá, isso aqui fica 264, né? É igual a n menos 1 vezes 6. Tá? Se você pegar esse cara e passar o 6 dividindo, né? Você poderia fazer distributivo também, mas acho que é mais fácil passar o 6 dividindo. Tá? Se você passar o 6 dividindo, 264 por 6 vai acabar sobrando 44. Tá? Então 44 é igual a n menos 1, e aí você descobre que o n é igual a 45. Certo? Bom, essa sequência aqui, ela tem 45 termos. Né? Existem 45 múltiplos de 6 nessa sequência. Agora tem um detalhe interessante. Dessa sequência, eu tenho que tirar os caras que são múltiplos de 8. Né? E existe um detalhe interessante. Se esses caras são múltiplos de 6 e eu quero tirar os múltiplos de 8, eu quero tirar os números que são múltiplos ao mesmo tempo de 6 e de 8. Né? E aí, se você lembrar dos conceitos básicos, todo número que é múltiplo de 6 e múltiplo de 8, ele tem que ser múltiplo do MMC entre 6 e 8, que no caso é 24. Ou seja, eu preciso descobrir os caras que são múltiplos de 24 dessa sequência. Reparem que agora é só fazer conta. Né? O processo que eu fiz aqui, né, vai ser repetido aqui de forma muito parecida, só que por 24. Então vamos pensar o seguinte: qual é o primeiro termo dessa sequência, né, que é múltiplo de 24? Né? Se você vai pensar, ele tem que ser, para ser múltiplo de 24, tem que ser múltiplo de 6 e de 8. Né? Então, se você olhar bem, o 84 não é múltiplo de 8, porque o 80 é, o 88 é, e o 96 é. Então, se você parar para pensar um pouquinho, o 96 é múltiplo de 6, né, seria o próximo cara, e também é múltiplo de 8.
Então, se eu escrever todos os múltiplos de 24, o 96 vai ser o primeiro deles. Vamos lá? Então, vamos fazer uma segunda PA aqui, né? Começando pelo 96, tá? Que é o primeiro múltiplo de 24. Obviamente, né? Se você pegar os múltiplos de 24, basta eu somar 24 aqui, o próximo é o 120, tá? E assim por diante. Só uma dica interessante, pessoal. Como eu vou ter que usar a mesma fórmula do termo geral, basta saber o primeiro, o último e a razão, né? Ou seja, basta agora descobrir o último, tá? Bom, como é que eu descubro, por exemplo, se o 348 é divisível por 24? Vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Pegar o 348 e dividir por 24, tá? Se você fizer essa conta, dá 1, né? Que vai dar resto de 10. Abaixando 8, isso aqui vai dar 4. 4 vezes 24 dá 96. Se você subtrair aqui do 96, dá resto de 12. Ou seja, se o 348 deixa o resto de 12, o 24, na hora que você subtrair aqui, né, no caso 336, vai ser um múltiplo de 24. Então o último termo dessa sequência é o 336. Tá? Então nesse momento eu vou usar esse mesmo procedimento para descobrir o número de termos em cada sequência. Vamos lá. O AN, no caso, é o 336. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, né? No caso agora a razão é 24. Certo? Quando eu passar subtraindo aqui, vai dar 240. É igual a N menos 1 vezes 24, né? Se eu pegar esse 24 e passar dividindo, essa conta é fácil, hein? Vai dar 10, né? Então se 10 é igual a N menos 1, N vai ser 11. Tá? Só um detalhe que os N são diferentes, tá? Aqui, esse N representa que essa sequência tem 45 termos, essa sequência tem 11 termos. Então a resposta do problema vai ser o quê? Vamos lá. Desses 45 termos que são múltiplos de 6, existem 11 que também são múltiplos de 8. Então eu tenho que tirar 45 menos 11, 34. Essa é a resposta do problema. Questão 4. Com palitos iguais, constrói-se uma sucessão de figuras planas, conforme sugerem os desenhos abaixo. O número de triângulos congruentes ao da figura 1, existentes em uma figura formada com 135 palitos é... Bom, pessoal, nesse exercício ele coloca diversas figuras, né, formadas por palitos, ele explica a lei de formação, né, são vários triângulos, e ele quer que você descubra em quantos triângulos eu construo uma figura com 135 palitos, certo? Bom, a ideia desse problema é você tentar olhar para as figuras e, né, de acordo com cada figura, tentar tirar o máximo de informações. Como ele está falando muito sobre o número de palitos, né, ele diz que tem 135 palitos, eu vou tentar olhar para cada figura e tentar fazer uma análise mais detalhada da quantidade de palitos que tem em cada figura. Então, por exemplo, na figura 1, né, nesse primeiro triângulo, a gente tem 3 palitos. Tá? Então aqui embaixo eu vou colocar o número de palitos. Tá? Na figura 1, a gente consegue formar com 3 palitos. A figura 2, né, se você contar, sem mágica nenhuma, você consegue ver que tem 5 palitos. Já na figura 3, né, você consegue ver que tem 7 palitos. Certo? E aí o que acontece? Se você continuar nessa lógica, em algum momento você vai chegar numa figura que tem 135 palitos. Tá? Não sei, depois de um tempo. Né? Eu chamei aqui de figura 1, figura 2, figura 3, né? Coloquei mais reticências. Então, uma determinada figura N, ela vai ter 135 palitos. Certo? E aí, né, eu acho que seria interessante o problema, a gente descobrir o valor de N, né, de modo que essa figura aqui tenha 135 palitos. Só um detalhe interessante, novamente ele não fala em momento algum que é uma PA, só que a gente pode perceber o seguinte, inicialmente a gente percebe que colocando aqui embaixo a quantidade de palitos, essa sequência parece inicialmente uma PA, né? Você tem 3, 5, 7, né? Aparentemente é uma PA de razão 2, tá? Só que para a gente ter certeza que vai sempre de 2 em 2, né? Que em algum momento essa regra não vai mudar, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais detalhada da figura. Não é tão difícil você perceber que da figura 1 para a figura 2, você colocou um palito em cima e um palito na diagonal, né? Ou seja, você precisou de 2 palitos a mais. Para formar a figura 3, eu peguei a figura 2, coloquei um palito aqui e um palito aqui embaixo. Então, se você parar para pensar, dado que você tem uma figura, colocando mais 2 palitos, né, você consegue completar mais um triângulo. Então, acho que a lógica é essa mesmo. De uma figura para outra, você sempre vai colocar 2 palitos a mais, e com isso, a quantidade de palitos em cada figura, ela aumenta numa PA de razão 2, certo? Bom, o que seria legal a gente descobrir? Né? Esse aqui é o primeiro termo da PA, né? Se a gente olhar essa sequência numérica, esse é o primeiro termo, esse é o segundo, esse é o terceiro. Esse aqui, né, o 135, que é a quantidade de palitos da enésima figura, ele corresponde a uma N, né? Um termo da posição N. E aí, se você vai pensar,
Se a gente descobrir qual é o valor de n, né, isso vai ser interessante demais no problema. Por quê? No problema ele pergunta quantos triângulos tem nessa figura aqui. Né? E aí, se você vai pensar, a quantidade de triângulos tem a ver com o número da figura. Olha que interessante. A figura 1 tem um triângulo. A figura 2 tem 2 triângulos. A figura 3 tem 3 triângulos. Né? Se a gente seguir essa lógica, a figura n ela vai ter n triângulos. Tá? Então, o que ele quer saber no problema é a quantidade de triângulos que tem aqui, que na verdade é o valor de n. Certo? Bom, nesse problema eu conheço o primeiro termo, né, que eu vou chamar de A1. Tá? No caso, esse aqui é o enésimo termo, né, corresponde à figura n, então a gente vai chamar de AN. A razão dessa PA vale 2, né, e no caso eu quero descobrir a quantidade de termos, ou seja, vou usar novamente a fórmula do termo geral. Vamos lá? Posso usar aqui AN é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Tá? No caso a n é 135, é igual a 3 mais n menos 1 vezes 2. Né? Se você passar para cá, fica 132 é igual a n menos 1 vezes 2. Tá? Novamente, ou você faz a distributiva ou você passa dividindo. Tá? Vou puxar uma seta para cá. Bom, dividindo por 2, fica 66. 66 é igual a n menos 1, o n dá 67. Tá? Bom, o que a gente conclui disso? Né? Se a gente continuar essa sequência, na figura 67, a gente acaba usando 135 palitos. Só que na figura 67, tem 67 triângulos, que é a resposta do problema. Questão 5. Seja ABC um triângulo retângulo com lados em PA. Calcule a tangente do menor ângulo desse triângulo. Bom, galera, nessa questão, a primeira informação interessante é que os lados do triângulo estão em PA. Como a gente não sabe o valor dos lados, nem ele deu letra nenhuma, nós mesmos que temos que escolher quais letras vamos usar para os lados do triângulo. E aí vem uma dica muito interessante. Toda vez que ele falar que uma PA tem 3 termos, existe uma forma maceteada de dar nome aos termos. Né? Como é que a gente pode fazer isso? Olha aqui. PA de 3 termos. Bom, uma PA de 3 termos, a gente pode chamar com as letras que a gente quiser. A gente pode colocar X, Y e Z. A gente pode colocar A1, A2, A3. Só que é muito interessante no problema você usar a menor quantidade possível de letras. Né? Quanto menos letras, mais simples vai ser a sua conta. Existe uma forma muito interessante. Toda vez que a PA tiver 3 termos, o grande bizu é chamar o termo central de X. Né? E aí, como você é uma PA de razão R, para você obter o próximo termo, você teria que somar R. Né? Então, se esse cara é X, o cara da frente é X mais R. Né? Da mesma forma, se daqui para cá eu tenho que somar R, para voltar, o que eu tenho que fazer? Tudo bom, pessoal? Subtrair R, né? Tá? Então, toda vez que ele te falasse uma PA de 3 termos e ele não falar quem são os caras, você pode chamar o termo central de X, esse aqui de X mais R, esse aqui de X menos R. Além de a gente usar só 2 letras, né, só o X e só o R, esse mais R e esse menos R, eles podem acabar cortando. É muito comum nas equações que esses caras acabarem cortando aqui do problema. Né? Bom, essa aqui foi a primeira dica legal. Todo problema de PA de 3 termos a gente pode chamar dessa forma. Certo? Agora vamos lá, vamos aplicar isso no problema. Esse exercício, a gente fala que os lados de um triângulo retângulo, né? Vou desenhar um triângulo retângulo. Os lados do triângulo retângulo formam essa PA. Então, um deles é o X menos R, o outro é o X, o outro é o X mais R. Existe só um detalhe aqui da geometria que é o seguinte: num triângulo retângulo, a hipotenusa é o maior dos lados. Então, no caso, né, se você tiver o X positivo, né, que é um dos lados, é a razão positiva, esse X mais R vai ser o maior. Então, já que ele é maior, ele vai ter que ser a hipotenusa, né, X mais R. Então, os outros catetos vão ser X e X menos R. Tá? Um outro detalhe interessante é o seguinte: ele quer a tangente do menor ângulo. Né? Existe uma propriedade da geometria que, num triângulo, o menor ângulo está oposto ao menor dos lados. Tá? Então, dos 3 lados aqui, o X menos R é o menor. Então, ele quer a tangente desse ângulo. Né? Bom, se você lembrar da fórmula de geometria, a tangente de um ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Né? No caso, daria X menos R sobre X. Tá? Essa fração, a princípio, você não consegue cancelar, você não consegue calcular nada, porque a gente não sabe, a gente não conhece a relação entre o X e o R. Tá? Então, eu acho que nesse momento, para que a gente consiga, né, terminar o problema, a gente precisa achar uma relação entre o X e o R. Poxa, eu queria muito, né, nesse momento, achar uma equação
que relacionasse o x com r. Mas como é um triângulo retângulo, né, a gente sabe que existe o teorema de Pitágoras. Ele que vai nos salvar. Se a gente fizer o Pitágoras aqui, fazendo um pitch, né, o que diz o Pitágoras? Diz que a hipotenusa ao quadrado, x mais r ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Né? Só lembrando dos produtos notáveis. Né? O que seria x mais r ao quadrado? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto, né? Mais quadrado do segundo. Tá? Se você olhar do outro lado, vai ficar bem parecido. Né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Reparem que o fato de ter um menos r mais r, na hora dos produtos notáveis, acabou gerando, né, parcelas parecidas. Então isso foi legal. Ó, esse x2 vai cancelar com x2, esse r ao quadrado vai cancelar com r ao quadrado. Né? Nesse caso, esse menos 2r pode vir para cá. Então vai ficar 4xr igual a x ao quadrado. Né? Então assim, nesse momento você sente vontade de cortar o x, e você só pode fazer isso porque ele é diferente de zero. Ele é um dos lados do triângulo. Tá? Então, como o x é diferente de zero, eu posso cortar o x e eu posso falar que o 4r é igual a x. Tá? Então, usando o Pitágoras, eu consegui a relação entre o x e o r. Se você substituir essa relação no triângulo, você consegue ver um negócio bem interessante. Olha só. Vamos redesenhar aqui o triângulo. Tá? Bom, se o x for 4r, né? Se a relação for essa, esse lado aqui vale 4r. Esse lado de baixo seria 4r menos r, que dá 3r, né? E esse lado aqui, que é a hipotenusa, vai dar 4r mais r, vai dar 5r. Novamente, esse ângulo aqui, né, ele é o menor dos ângulos, porque está oposto ao menor dos lados. E aí, para a gente terminar o problema, a gente precisa calcular a tangente dela. Qual é a fórmula de tangente mesmo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Né? No caso, r corta, essa tangente dá 3/4. Certo? Essa é a resposta do problema. Só um detalhe interessante, né, uma curiosidade. Toda vez que um triângulo retângulo tiver lados em PA, esses lados vão ser proporcionais a 3, 4 e 5. Né? Lembra daquele famoso triângulo 3, 4 e 5? Então, esse triângulo tem lados em PA de razão 1. Né? Agora, sempre que um triângulo retângulo tiver lados em PA, ou ele vai ser o 3, 4, 5, ou ele vai ser proporcional a 3, 4, 5. Né? 3R, 4R, 5R. Né? A gente acabou descobrindo que esse triângulo ele tem lados proporcionais a 3, 4 e 5. Uma dica bem interessante. Questão 6. Felipe começa a escrever números naturais em uma folha de papel muito grande, uma linha após a outra, como mostra a seguir. Considerando que Felipe mantém o padrão adotado em todas as linhas, letra A. Determine quantos números naturais ele escreverá na 50ª linha. Bom, pessoal, nessa questão, ele em momento algum fala em PA, mas ele deu uma figurinha com vários números, né? E olhando um tempinho para esses números, a gente consegue ver que tem várias coisas interessantes, né? Esses números estão distribuídos em forma de um triângulo, né? Que tem uma reticência de que esse triângulo continua, né? Então, a primeira linha começa pelo 1, a segunda linha pelo 2 e assim por diante. E se você reparar bem, a quantidade de termos por linha está aumentando, né? Falando aqui um triângulo, certo? E aí o que ele quer saber é o seguinte, ele quer saber quantos termos tem na 50ª linha. Bom, será que dá para a gente imaginar como é que seria a 50ª linha? Eu acho que só de ver que a primeira linha começa pelo 1, a segunda pelo 2, a terceira pelo 3, né? E assim por diante, a 50ª linha começa pelo 50. Tá? E aí, se você reparar bem, né? Os termos da linha, eles são sempre os sucessores. Né? Então tem o 50, depois vai ter o 51, 52, né? E assim por diante. Então assim, a cara, né, da 50ª linha a gente já consegue ver. Tá? Vai aumentando, aumentando, aumentando. Só que tem um detalhe interessante. A gente precisa descobrir nesse momento quantos termos tem essa linha, né? Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e assim por diante. Certo? Bom, eu acho que para a gente poder resolver isso, acho que a ideia é a gente tentar montar uma tabelinha. Né? Uma tabelinha, né, de acordo com a quantidade de termos em cada linha. Então vou colocar aqui do lado. Número de termos. Tá? Estão conseguindo enxergar aí? Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Se você reparar bem, a primeira linha tem um termo, né? Vamos tentar criar uma lógica aqui, tá? É muito comum, né? Nos programas de PA, a gente olhar as figuras e tentar criar lógicas. Então, ó, a segunda linha tem 3 termos. A terceira linha tem 5 termos. Opa! A quarta linha tem 7 termos. Né? Só de você olhar para esses números, né? sem lógica nenhuma, se você olhar para esses números, você consegue ver que eles estão indo de 2 em 2. Tá? Então, inicialmente, isso forma uma PA de razão 2.
Agora, se você olhar um pouco mais detalhadamente para o triângulo, a cada linha existem 2 termos a mais, né? Então, realmente forma uma PA de razão 2. Né? Só tomar um pouco de cuidado, porque tem muitos números na figura para você não confundir. Essa tabelinha é a tabelinha onde eu estou colocando o número de termos em cada linha e a quantidade de termos em cada linha, ela forma uma PA de razão 2. Certo? O que eu preciso descobrir nesse momento, gente? Eu preciso descobrir esse cara aqui. Né? Se a gente colocar uma reticência nessa nossa tabelinha, tá? Esse cara aqui vai ser a quantidade de termos da linha 50. Né? Agora, só um detalhe interessante. Esse cara que é o primeiro termo da PA, né? Se a gente olhar essa PA aqui, 1, 3, 5, 7, esse é o primeiro termo. Então, a gente vai chamar de A1, né? A2, A3, A4. Agora, se você continuar aqui, esse cara, que é a quantidade de termos da linha 50, ele vai ser quem? Vai ser o A50. Né? Certo? Agora, pensa comigo aqui, gente. Vamos lá. Eu tenho o primeiro termo dessa sequência, né? Eu tenho a razão, que vale 2. Eu tenho a quantidade de termos, né? São 50 termos. Então, novamente, né? Mais uma vez, a gente vai usar a fórmula do termo geral para descobrir quem é esse A50 aqui. Tá? Como é que era a fórmula do termo geral? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Tá? O A50, que é o 50º termo dessa sequência aqui, ele vai ser o primeiro, que é 1, mais, bom, como aqui tem 50 termos, né? Esse 50 menos 1 vai dar 49 vezes 2. 49 vezes 2 dá 98 mais 1, 99. Tá? Então esse cara aqui é igual a 99. Né? Se você olhar para essa tabela, né, para essa PA, a gente acabou de descobrir que esse cara vale 99. E esse cara nada mais é do que a quantidade de termos da linha 50. Letra B. Determine a soma de todos os números escritos na 50ª linha. Bom, galera, nessa letra B, a gente vai ter que usar uma outra PA. Né? Como eu falei, aqui tem muitos números, isso pode confundir. Tá? Mas o que ele pede é o seguinte. Se você imaginar a linha 50, né, ela começa com 50, no 51, depois 52 e assim por diante. Né? E na letra A a gente viu que ela tem 99 termos. Só que o que ele quer saber é o seguinte. Ele quer que a gente pegue esses 99 termos e calcule a soma deles. Né? Agora, se você olhar para essa linha, né, se você esquecer o resto do triângulo e olhar só para essa linha, esses termos, 50, 51, 52, eles formam uma PA de razão 1, né, uma outra PA, uma PA diferente da PA da letra A. Certo? E aí, pessoal, nesse momento eu preciso o quê? Eu preciso descobrir a soma dos termos dessa nova PA. Tá? Agora, vocês lembram a fórmula da soma dos termos da PA? Vamos lá. Como é que é? A soma dos n primeiros termos da PA é A1 mais a n, né? É o primeiro mais o último, vezes n sobre 2. Tá? É importante a gente conhecer a fórmula, né? Até porque é importante a gente saber o que precisa, né? O que a gente precisa ter para descobrir a soma dos termos. Né? Se você parar para pensar, a soma dos termos dessa PA vai ser o primeiro, que eu conheço, que é o 50. O AN normalmente é o último, que eu não conheço. O N é a quantidade de termos, né? Então, assim, pela letra A, a gente já viu que essa sequência tem 99 termos sobre 2. Então, assim, para a gente conseguir concluir essa expressão, eu preciso primeiro descobrir quem é o AN. Né? Agora, para descobrir o enésimo termo, basta usar novamente a fórmula do termo geral. Pô, essa fórmula está bombando hoje aí. Vamos lá. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes N, né? Só um detalhe interessante, né? No caso desse cara aqui, como essa sequência tem 99 termos, né? Esse cara está na posição 99. Então ele é o A99, tá? Então vamos lá. Se você botar ele igual a 99, você vai descobrir que o A99 é o A1 mais 98 vezes a razão, né? Então o A99... Bom, o primeiro termo dessa sequência é o 50, mais 98 vezes 1, tá? Então 98 vezes 1 dá 98, mais 50 dá 148. Tá? Isso aqui é o termo, né? É o último termo dessa sequência. Tá? Vou colocar aqui, é o 148. Tá? Agora, com essa informação, eu consigo calcular a soma dos n primeiros termos, no caso, a soma dos 99 primeiros termos. Como é que ficaria aqui? Ó? A soma desses termos aqui é o primeiro, mais o último, né, que é o A99, vezes a quantidade de termos, 99, sobre 2. Ah, se você fizer essa conta aqui, o A1 é 1, aqui dá 148, né, vezes 99. Opa! Estão atentos aí? Maneiro. Então aqui não é 1 não, aqui é 50. Tá? O
primeiro termo dessa sequência é o 50, hein? Muito bom, pessoal. Só atento aí. 50 mais 148 vezes 99 sobre 2. Né? Então isso aqui dá 198 vezes 99 sobre 2. Tá? Esse 198 corta com 2, fica 99. 99 vezes 99, que é 99 ao quadrado, né? De cabeça, dá 9.805. Certo? Então essa aqui, né, é a soma dos termos da 50ª. Poxa, galera, infelizmente acabou a nossa aulinha. Espero que todos tenham êxito nas avaliações e continuem estudando matemática. É isso aí, galera. A gente se vê aí.